Boa noite. Boa noite. Boa noite para os amigos que estão nos acompanhando na plataforma do Facebook. Boa noite aos presentes aqui na nossa sede. Sejam todos muito bem-vindos. Está chegando o momento do início da nossa tarefa da noite de hoje. Que nós possamos irmos nos conectando com Deus, o nosso Pai, nos harmonizando, para recebermos tudo aquilo que viemos buscar, tanto aqueles que estão aqui conosco, quanto aqueles que estão de forma virtual reunidos a nós. Lembrando sempre que o trabalho de hoje acontece de uma forma, é construído através da comunhão de todos nós. Então, o nosso irmão Marcelo vai conduzir o trabalho hoje, inspirado, né? E nós, os presentes aqui na sede, os que estiverem virtualmente, vamos estar contribuindo, colaborando, comentando, perguntando, trazendo as nossas considerações e o nosso entendimento diante da proposta que o Marcelo estará nos trazendo, que está no capítulo 10 do nosso Evangelho, porque devemos reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Excelente tema para a noite de hoje. Então, dito isso, vamos entrar em comunhão com o nosso Criador. Convidamos a todos para estarmos em prece, em oração, rogando ao nosso bom Pai a assistência e a luz para estes momentos que aqui estaremos e que toda a energia positiva e boa, todas as bênçãos que venhamos a receber neste encontro bendito, permaneçam em nossos corações, em nossas almas, ao longo dos nossos dias. Que tenhamos condições de percebermos, de recebermos, de aprimorarmos os nossos conhecimentos no que diz respeito às nossas questões espirituais. E assim rogamos permissão para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, com a palavra, o nosso amigo Marcelo. Bom trabalho, Marcelo. Obrigado, Rejane. Uma boa noite a todos, o pessoal que está presente aqui na nossa sede e aqueles que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Bem, como a Rejane já adiantou, nossa atividade de hoje é uma atividade dialogada e nessa próxima meia hora, então, eu vou conduzir vocês através de um questionamento que a gente elabora a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa juntos aqui construir um entendimento e aprimorarmos o nosso conhecimento de uma forma conjunta. Conto com a colaboração de todos, né? Essa atividade nossa não é uma palestra onde eu vou ficar aqui doutrinando e falando exclusivamente o meu entendimento sobre o tema. Eu conto com a participação dos que estão aqui presentes e com aqueles que também nos acompanham pelo Facebook. A gente inicia então com a leitura de um trecho do capítulo que é proposto para a noite de hoje, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O nosso tema está previsto lá no item 5 e 6, reconciliação com os adversários. Eu vou ler um trechinho então do item 6 e a partir daí a gente começa a conversar. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os da subjugação e possessão. O tema segue, né? A mensagem que tem ainda mais alguns parágrafos,
mas eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, esse trechinho já adianta bastante. Então a nossa conversa está estabelecida numa pergunta: por que devemos reconciliar-nos com os nossos adversários? Mas eu acho que tem uma pergunta que precede essa, que deve ser respondida antes, e aí, a partir daí então a gente inicia a nossa conversa. Quem seriam esses nossos adversários, esses inimigos? Quem é que pode me ajudar? Se a gente precisa se reconciliar com os nossos adversários, primeiro a gente precisa conhecer quem são os nossos adversários. Temos adversários aqui Encarnados. E temos adversários Desencarnados. E são inimigos que nós conquistamos, não sei se esse é o termo, ao longo das nossas encarnações anteriores. Certo. Então vamos partilhar aí partilhar no sentido de repartir a resposta da Jane, quando ela nos diz que temos inimigos encarnados e desencarnados. Quais seriam os inimigos encarnados, adversários? Onde é que eles estão? Por favor. Dentro da família. Como é teu nome? Nádia. Nádia. Dentro da família, Nádia. Pra gente aprender a evoluir, perdoar, lidar com as adversidades passadas. Sim. A Nádia, que está presente conosco na sede aqui, nos diz que nossos inimigos, alguns deles, estão na nossa família. Verdade. A família é o núcleo da nossa sociedade, o núcleo da nossa comunidade, e ali estão presentes as pessoas mais próximas de nós. É uma fantasia a gente achar que a família vai ser só situações boas, tranquilas. Muito pelo contrário. Família, como a nossa escola, muitas vezes contém justamente aquelas situações que a gente precisa trabalhar no nosso íntimo. Por isso que nos são colocados seres, esses indivíduos mais próximos, justamente aqueles em que a gente precisa resgatar algum problema anterior. Por isso, tamanha diversidade no trato com essas pessoas. Porque tem alguma coisinha ali que a gente precisa resolver anteriormente, né? Então, a Nádia, ela inicia nos trazendo o exemplo da família. Quem é que pode dar outro exemplo? Onde é que nós teríamos adversários? Temos contribuições Pois aqui não. já. O Paulo nos diz: podem ser as criaturas encarnadas ou os desencarnados, mas Sim. podem ser também as nossas imperfeições. Nossas imperfeições. O Paulo vai num estágio anterior. Né? Nosso adversário, nosso primeiro adversário realmente, sempre somos nós. As nossas dificuldades decorrem das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso pensamento, principalmente das nossas ações. Então todas as adversidades que eu tenho, e aí vamos incluir os adversários e os inimigos, eles decorrem do nosso comportamento. Então eu sou o meu primeiro inimigo, o primeiro inimigo que eu preciso derrotar. Vamos botar isso termo em aspas, né? A gente sabe que essa derrota ela se dá através da transformação moral. Né? Conquistar. Paulo me ajuda aqui, um termo mais apropriado. Tem o Paulo Semes, ele diz: nossos piores inimigos estão também dentro de nós, não fora. Sim. São os nossos vícios, os apegos, ódio e paixões. Vamos traduzir isso como sendo o nosso caráter, né, Jane? Esses defeitos, né, que compõem o nosso acervo moral ali, é o nosso caráter. As nossas dificuldades, assim como o Paulo mencionou antes, são essas situações que nós devemos enfrentar primeiramente. A gente não vai conseguir vencer todas essas dificuldades nessa encarnação. É uma tarefa que nós vamos ter ainda um pouco mais tempo para realizar. Mas a gente já pode começar nessa nossa vivência com algumas mudanças de comportamento que vão nos fazer vencer essas dificuldades. Primeiro precisamos identificá-las. Tem mais. Elisaura: alguém que a gente prejudicou nesta ou em outra vida. Geralmente estão bem próximos de nós. Certo. Bom, a gente propus ali partilhar aquela resposta inicial da Jane, onde ela disse que nossos amigos são encarnados e desencarnados. E a gente está, né, na etapa aqui dos encarnados. Então já temos ali a questão da família, temos a questão do nosso próprio indivíduo. E a nossa amiga, como é o nome dela, Jane? A Elisaura. A Elisaura nos traz aí que outras pessoas do nosso círculo que também encontram dificuldades conosco, também são essas pessoas que provavelmente numa outra
existência a gente teve um contato e que não a convivência não foi das melhores. E vão se apresentar na nossa vivência atual em outros círculos, às vezes um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, as pessoas mais próximas da nossa convivência. Né? Tem mais aqui, a Grátia. Os nossos maiores adversários são nosso orgulho, preconceito, egoísmo e vaidade. Certo. Os entraves de reconciliação com o outro. Tá? E a Elisaura repete a mesma coisa, nosso orgulho e nossa prepotência. Certo. E a Zaira fala dos nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos. Então a gente está retomando lá aquela resposta que o Paulo nos trouxe, onde a gente percebe que boa parte dessa problemática toda decorre do nosso comportamento. Então a gente já identificou aí que nossos adversários eles podem ser encarnados e desencarnados. Então agora a gente pode então entrar no tema que foi proposto. Por que a gente deve fazer essa reconciliação? Qual é o sentido? Por que Jesus nos disse, ó, reconcilia-te com o teu adversário? Por que isso? Quem é que pode responder? Quem é que pode ajudar aí a gente construir? Por favor. Eu penso que, partindo dessas colocações que a gente foi assim, formulando, né, fazendo essa linha de pensamento, né, essa passagem de Jesus, ela se expande. Mas se eu não pensar, em primeiro lugar, em mim mesma, como adversária, dentro das minhas, daquela condição que eu tenho de buscar me conhecer, de buscar ver as minhas dificuldades, eu terei dificuldade também de aceitar a dificuldade do adversário que está fora de mim, né? Sim. Eu apenas apontarei como dificuldade, apontarei, julgarei, né? E estarei perdendo principalmente a oportunidade de me conhecer, de fazer algum bem em primeiro lugar para mim mesmo, para que eu possa fazer o bem ao próximo. Né? Sim. Então, imagino assim, reconcilia-te, né? Então, quando ele diz isso, não perde a oportunidade de estar aqui agora e fazer tudo que está a teu alcance, para que depois, mais tarde, tu não estou nem pensando em questão de que eu esteja fazendo mal para alguém, e esse alguém venha em uma outra vida. Mas para que eu não perca a oportunidade da escola, que eu não perca o ano. Certo. Eu acho que eu compreendi o teu entendimento da seguinte forma. No momento em que eu tenho a capacidade de me reconciliar com o meu adversário, significa que eu já desenvolvi dentro de mim essa capacidade, e essa capacidade ela reflete então uma transformação moral minha, não é? Eu vou compreender melhor. Não sei se é isso, né, que tu está querendo nos Então, colocar. Eu vou compreender melhor. Em primeiro lugar, o trabalho tem que ser feito dentro de nós mesmos. Sim, certo. Então, a reconciliação, no teu entender, ela comporta então já duas situações positivas. Primeiro, que é a própria reconciliação, evitar aquele tormento que havia entre as duas pessoas, e um anterior ainda, que é a minha própria transformação moral que me possibilitou essa reconciliação. Então, tem aí duas situações positivas. Seria isso? Eu penso isso, né? Eu também concordo contigo. Os distúrbios acontecem porque a gente não se aceita. Porque a gente, por orgulho, continua insistindo num posicionamento que causa muitas vezes essa adversidade, né? Exatamente. Tem mais aqui. O Paulo. Nem sempre os nossos adversários são efetivamente adversários, mas aqueles que Deus colocou em nossa caminhada para aprendermos a compreender e perdoar. Muito interessante isso que o Paulo coloca. Né? Tem mais alguma ou vamos comentar antes? Mas pode comentar. Tá. O que o Paulo nos coloca, entendo que seja, ele tenta nos dizer aqui, que algumas pessoas são colocadas na nossa vida, no nosso círculo, na nossa convivência, para que a gente aprenda com aquela pessoa. Então aquela pessoa que nos irrita, que nos tira paciência, que nos causa algum sentimento que não é o mais elevado, a gente precisa verificar, compreender o porquê que eu sinto isso com relação a determinada pessoa, porque talvez eu esteja precisando trabalhar dentro de mim um sentimento que eu preciso melhorar. Então tem lá uma pessoa que me irrita profundamente. Eu sou colocado ao lado dessa pessoa para que eu desenvolva a paciência, a compreensão, a indulgência, uma série de virtudes que eu preciso desenvolver
e que só vou desenvolver se eu estiver em contato com a dificuldade. Não é? Eu preciso fortalecer o músculo, o que eu faço? Eu preciso fazer exercício. Se eu preciso desenvolver uma virtude, eu preciso estar em contato com a dificuldade que me possibilite exercitar essa virtude. Não é, Jane? Isso aí. Pois não. Tá, tem mais. O Paulo Semes. O perdão liberta, alivia o ódio, alivia. O perdão liberta, alivia. O ódio envenena nosso corpo e mente. Tá? Aí depois tem da Elisaura. Para poder nos dedicar com mais leveza e brandura às tarefas que nos comprometemos antes de encarnar. Tornar nossos adversários em companheiros. Certo. Bom, o Paulo Sêmenes, ele adentra numa parte do texto ali, onde a mensagem menciona que essas adversidades, elas não ficam restritas aqui a essa existência. Elas se prolongam para uma próxima existência se não forem resolvidas ou minimizadas quando a gente está encarnado. Então, se eu tenho uma desavença, uma adversidade com uma pessoa e fomento isso, aumento essa dificuldade, continuo com aquela briga e não resolvo essa situação, essa inimizade ela vai se transferir para uma próxima existência. Eu vou precisar me reconciliar. O Paulo diz que o perdão liberta, foi o termo que ele usou, né? Bom, o que acontece, o que significa dizer isso, perdão liberta? Quando eu sou envolvido com uma adversidade, com uma pessoa, perdoo a outra pessoa, eu corto essa corrente desse sentimento negativo e estou libertado, então, nos termos do Paulo, dessa situação. No momento em que eu perdoo, eu não tenho mais aquela adversidade, eu não tenho mais aquele sentimento. Se aquela pessoa lá continuar querendo exercer a adversidade contra mim, ela não vai mais encontrar eco aqui em mim, então aquela situação está rompida. Eu acho que foi nesse sentido que o Paulo quis colocar. Isso. Tem mais. A Rejane Reis. Às vezes, nossos maiores adversários somos nós mesmos, que nos sabotamos ou que nos colocamos na condição de vítima. Certo. A gente está retomando a questão inicial lá, onde a gente verifica, não é, que nosso maior adversário, nosso maior inimigo, realmente somos nós, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E é exatamente esse o ponto que nós precisamos atacar. Se cada um resolver as suas imperfeições, os seus defeitos, não vão haver mais inimizades. Está todo mundo já resolvido, não tem por que eu me arrematar alguns novos adversários, porque eu já vou estar com um comportamento adequado que não vai ocasionar mais nenhuma animosidade. A Grátia. Porque tem que se conciliar a pergunta, ela responde, porque é a lei de amor. Se eu estiver em conflito comigo e com o outro, estou fora da lei de amor. Perfeito. A Grátia faz uma lembrança interessante. Eu não tenho como chegar a Deus se eu não estiver reconciliado com o meu próximo. Como que eu vou evoluir, alcançar uma posição moral mais elevada se eu tiver uma série de adversários? Se eu tenho uma série de adversários, isso está manifestando que eu tenho uma série de imperfeições. Eu ainda não consegui vencer essas imperfeições e essas imperfeições me acarretam essas animosidades. Deus nos coloca esses adversários. Sim. Justamente para a gente exercitar Exatamente, esse Beth. lado que a gente tem de falha, né? Sim. De falta moral. E a gente tem que exercitar. São oportunidades, não é, São Beth? oportunidades. Oportunidades que nós temos em cada encarnação, em cada relação, em cada vivência. Essas oportunidades, elas são diárias, às vezes mais do que diárias, seguidamente no nosso dia a dia, essas oportunidades vão se manifestar e a gente tem que observar e aproveitar essas situações para poder melhorar aquela dificuldade que a gente percebe na gente mesmo, né? E se a gente não consegue lidar com um adversário nessa encarnação, ele vai voltar quantas vezes forem necessárias até ao essa nosso situação, convívio, até a gente aprender a lidar com a situação e perdoar, né? E extinguir essa... Isso. A Beth se nos coloca, libertar, né? a Beth nos coloca uma situação importante aqui. Enquanto nós não superarmos essa questão com o adversário, nós vamos ficar repetindo essa prova. Essa prova vai se repetir. E aquele adversário, às vezes, vai vir sucessivamente em encarnações
de diversas formas, né, num parente, num amigo, num filho, num pai, para que a gente supere aquela divergência. Só vamos superar essa situação quando conseguirmos superar essa prova, essa dificuldade. Aí nós passamos para a próxima, né? E eu acho que cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Tem razão, Beth. Karina, por favor. Se o adversário for tu mesmo, se o teu adversário em questão for assim, a prova ela vai surgindo de várias outras formas até tu conseguir entender e compreender. Certo. Às vezes a gente vai lá, se sabota, como foi dito, a gente vai pulando as etapas, mas não adianta. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Até o momento em que a gente não tem uma outra maneira de resolver essa situação, que vem a dor. Aí a dor vai manifestar e vai muitas vezes clarear a necessidade dessa mudança que a gente não percebeu quando ela veio de uma outra forma mais amena. Chega um ponto em que a dor age para que a gente desperte para o melhoramento dessa situação. E aí, Paulo, fala. é importante nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos com ele na encarnação. Ah, por quê? Muito importante. Mas por quê? Por que é importante, vamos colocar assim, mais fácil a gente se reconciliar com o adversário na encarnação? Porque a gente pula uma etapa, né? Pula uma etapa. É como se a gente aproveitasse a oportunidade que nos foi dada Sim. nessa encarnação de pular essa etapa. Senão a gente vai voltar outras vezes na mesma situação até resolver. Então, Certo. se a gente não aproveita a oportunidade que Deus nos está dando de resolver isso nessa encarnação, com certeza não vai haver outra. E eu acredito que vem, às vezes, como um vizinho, um colega de trabalho, se a gente não consegue lidar com a situação, numa outra encarnação ele vem com o nosso filho. Sim, Porque vem aproximando. Vai aproximando, porque a gente tem que aprender a amar e a Certo. perdoar. Tá, a Beth respondeu a pergunta corretamente, nos dando um exemplo, né, de que é mais fácil, estamos aqui mais próximos, né, e pela oportunidade que nós não devemos deixar passar. Mas existe um outro motivo, até eu acho que a gente estava comentando isso antes ali, né, Jane? Qual seria esse outro motivo? De atender o... Porque porque é mais fácil me reconciliar com o meu adversário aqui quando eu estou encarnado. Porque o desencarnado tem acesso a nós com mais facilidade do que o encarnado. Sim. Ele praticamente passa a conviver conosco. O desencarnado que é o nosso adversário, né? Certo. E ele vai se tornar um obsessor. Um obsessor. Então, se o resultado então de não resolver essa situação durante aqui a nossa vivência conjunta de forma encarnada, é que eu vou transferir isso, né, em forma de uma obsessão logo adiante ali. Não quer dizer obrigatoriamente que vai existir uma obsessão para cada adversário que nós tenhamos aqui. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. O sentido é demonstrar que em algumas hipóteses, quando aquele ódio, aquele sentimento... Influenciação. Como, Paulo? Uma influenciação. Uma influenciação, Mas demonstrar que quando existem essas inimizades muito fortes que não são resolvidas, elas podem se transferir, provavelmente se transferirão, e muitas vezes isso é muito sutil na nossa vida. A gente não percebe, assim, não é aqueles casos de possessão, subjugação, que até ocorrem, mas são casos extremos. Essa obsessão que a gente fala aqui é mais sutil, ela atrapalha a nossa vida de uma outra forma, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber. Mas a gente sabe, né, nós espíritas estudamos isso, que existe essa possibilidade e que muitas dessas desavenças, elas se transformam nessas dificuldades futuras que nós vamos enfrentar. Pois não, Karina? Por isso a importância da oração, do evangelho no lar. Sim. Com quem que a gente está se conectando? Tu já estás falando na profilaxia, que é no tratamento dessas situações, né? Nós estamos aqui numa etapa anterior, que é a de prevenção disso, né? Não transformar essas nossas inimizades numa situação em que eu vá ter que resolver de uma outra forma depois, né? Pois não? Mais alguém, Jane? Não. Eu acho que é como evitar ficar doente, né? Sim, exatamente. O que a gente faz para evitar ficar doente, né? Sim. A gente cuida-se, né? Cuida-se. Da alimentação, Sim. fazendo vacinas, tendo pensamentos positivos, né?
eu acho que essa seria uma prevenção para que eu não crie esses inimigos, né? E no momento em que venha a criá-los, que venham a existir por uma deficiência natural nossa, de espíritos ainda imperfeitos, né? Eu acredito que aí vem o que a colega falou, assim, essa profilaxia, assim, no momento em que eu descuidei, eu vou ficar doente. Sim. Né? Então eu vou ter que buscar, conversar com o médico, e é nesse sentido aí eu faço essa analogia, assim, eu vou ter que procurar conversar comigo mesmo, o que eu posso fazer para resolver isso de uma vez, né? Sim. Aproveitar e ir ao encontro dessa criatura. Sim, oportunizar essa situação. Exatamente, fazer que saia de mim ao encontro daquele que eu feri, ou que está se sentindo ferido por mim, né? Eu acho que isso também é um momento de fazer uma reflexão sobre isso, né? Que capacidade eu tenho de fazer isso? Vou aproveitar a situação, né? Sim, oportunizar, porque Exato. alguém tem que vencer essa dificuldade. Exatamente, alguém né? tem que dar um passo à Alguém frente. tem que dar um passo adiante. A gente se propõe a ser mais esclarecido, a ser um espírita praticante, nós temos o dever de fazer isso. Exatamente. Se a gente verificar que estamos com dificuldade de convivência com uma pessoa, aquele que é que se propõe a ser um espírita tem que dar esse passo. Tem que vencer o orgulho, tem que vencer essas outras situações e se colocar à disposição para uma reconciliação. Essa é a tarefa dele. Bom, se a pessoa que está lá do outro lado não aceitar, bom, aí já é uma outra situação, a pessoa vai lidar com as consequências dessa atitude. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. E tem que ser honesto, né? Não é vamos nos reconciliar, mas é nos meus termos. Não. Reconciliação, ela pressupõe que seja colocada uma pedra em cima da situação e a partir dali se cria um novo relacionamento. A Karina acho que levantou a mão, né? Eu fazendo oração é a conexão, é o caminho mais próximo que a gente consegue chegar a acessar Jesus. Sim. Eu fazendo evangelho no lar, eu faço uma harmonia no meu lar. Sim. Fazendo esses pequenos ações do dia, cultivando bons pensamentos, eu consigo me harmonizar e consigo, de repente, aquela situação que eu poderia, de repente, sair, ir no supermercado, brigar com um colega de trabalho, brigar com a família e criar uma desavença que isso pode me gerar um problema de desafeto ou dessa existência ou da próxima. É isso, nesse sentido que eu quis dizer quando eu falei. Sim. Né? Também, eu acredito que a oração, o evangelho, os bons pensamentos, do que eu estou me conectando, é uma forma, assim, de eu me prevenir. Exatamente. Sabe? A Karina ela chama atenção aqui para a importância da oração, do evangelho no lar e principalmente da prática dos bons pensamentos, né? A gente precisa exercitar isso no dia a dia, desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Porque esse tipo de bom pensamento, né, de tentar evitar os maus pensamentos, vai nos conduzir a uma convivência melhor. Eu evito o conflito. Evita o conflito. Perfeito, Karina. Mesmo depende da vibração, né? Depende da vibração. Se você está numa vibração boa, positiva, você vai afastar Sim. esse tipo de ataque, vamos dizer assim. Sim, porque tu não vai estar conectado com aquela energia, então ela não vai te alcançar, porque tu não está naquela vibração, tu não está predisposta a aceitar aquele tipo de E energia. aí serve para os encarnados e para E os para os desencarnados, exatamente. Alguma coisa mais, Jane? Tem Senão eu vou mais encerrar aqui. aqui com uma passagem do... Tem, a última. Elisaura. Eu penso que a gente por si só não consegue. Acredito que precisamos do auxílio e dos benfeitores através da prece. Sim. Do evangelho no lar e muita sinceridade em enfrentar as nossas dificuldades. Perfeito, Elisaura. A gente não consegue, mas nós temos o auxílio dos benfeitores, temos o auxílio de Jesus, temos o auxílio dos amigos, né? Encarnados e desencarnados. Se a gente estiver agir do bem, a gente vai receber a ajuda necessária. Só antes de encerrar, temos mais um minutinho, eu vou ler aqui uma passagenzinha que eu acho que resume bem o que a gente conversou aqui hoje. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Certo? Então vamos resolver as nossas broncas enquanto a gente está encarnado aqui para não levar essas broncas para o além. Tá bem?
Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Marcelo. Então, depois dessas reflexões maravilhosas e tão necessárias para todos nós, quem não tem alguma rusga, né, alguma dificuldade para ser superada na vida, no que diz respeito às relações. Nós vamos para a nossa nova etapa agora, mas em continuidade, que é o momento da nossa oração em benefício dos nossos irmãos suicidas. E na sequência, o momento do passe. Então convidamos a todos para elevarmos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai, fazendo uma rogativa aos nossos benfeitores de amor, às falanges radiosas de bons espíritos, que possam assistir e amparar a todos os nossos irmãos que estiverem passando por enfermidades da alma. Pois que sabemos todos nós que todo aquele que chega ao sentimento de interromper sua própria existência, ou ainda aquele que já tenha de fato interrompido a sua própria existência, cada um deles passou por algumas dolorosas e difíceis etapas, normalmente vindas de processos depressivos, de sentimentos de tristeza, de ansiedades, sentimentos de solidão, de abandono. Estes sentimentos, Senhor, vão sendo abastecidos pela própria criatura e muitas vezes pelas companhias espirituais que a eles se agregam, levando-os à desilusão diante da vida. Por eles nós oramos. Nós rogamos a cada um, por cada um desses irmãos que neste momento estão cultivando dentro de si estes tipos de sentimentos, esses tipos de dor, essas agonias, e que não chegue nenhum deles, Pai de amor, ao cometimento do suicídio. São tantos outros que se entregam, Senhor, aos vícios, à drogadição, ao alcoolismo, que também tendem a levar as criaturas ao suicídio inconsciente. Por eles nós oramos, rogando luz, força, assistência da espiritualidade de amor e o despertar destas almas sofridas. E rogamos por aqueles que já partiram desta vida, por terem entrado por esta porta ilusória, buscando através do suicídio o alívio de seus tormentos e de suas dores. Mas bem sabemos, depois dessa vida saída pelo suicídio, as dores são multiplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Tende piedade, Pai, destas almas que estão sofrendo neste momento nos vales dos suicidas. Nossos irmãos já desencarnados, muitos deles lá, sofrendo, outros tantos tentando estimular alguns dos encarnados a seguirem o mesmo caminho. Pedimos, Senhor, tende misericórdia desses irmãos que sofrem, que encontrem a luz, que despertem para a necessidade da renovação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua vibração, e que tenham finalmente a oportunidade
do recomeço, através de novas experiências, de novas esperanças, de nova força, de nova coragem, de nova fé. Que assim seja. E agora então, preparamo-nos para recebermos a assistência do passe, tanto aos irmãos que estão aqui, quanto àqueles que estiverem nos acompanhando virtualmente. Que a luz do nosso divino Mestre Jesus neste instante possa derramar-se sobre cada um de nós, trazendo-nos uma chuva de bênçãos, energias salutares, revigorantes, que envolvam ao nosso corpo físico, envolvendo a cada um dos nossos órgãos, estimulando o nosso sistema imunológico, trabalhando a nossa matéria, mas também a nossa alma. Que nossa alma neste instante também possa receber a renovação através desta chuva de bênçãos que derrama-se sobre nós. Confiantes que somos, Senhor, na vossa misericórdia bendita, aqui estamos em suas mãos, rogando o vosso amor para conosco, o vosso socorro para conosco, e que todas as águas possam ser magnetizadas, recebendo componentes medicamentosos dos quais necessitarmos e merecermos. E assim, Senhor nosso Pai, com muita gratidão em nossos corações, pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada pela companhia de todos, pela presença dos amigos e convidamos a todos para nos reencontrarmos novamente amanhã às 9 horas no momento diário de oração. Um abraço a todos, uma boa noite.